quero uma... O que você tá rindo aí, ô Paulinho? Você tá bem aí? Você não tá muito bem? Sacanagem comigo. Fala, Cubaninha, eu quero uma análise sua, meu amor, a respeito do que acontece hoje em São Paulo. Vamos lá, vamos tentar concentrar aqui, que foi tanta loucura que a pessoa acaba se perdendo agora no raciocínio. Mas o que eu vejo dessas pessoas, a hipocrisia, é que eles defendem uma democracia, sim, eles defendem uma democracia, mas é a democracia deles, é a democracia dos pensamentos dele. A USP não tem moral alguma para falar sobre democracia. Você entra naquela faculdade, você tem que calar a tua boca e respeitar o que os professores e os coleguinhas falam dentro de sala de aula e nos corredores da USP. Você não tem o livre-arbítrio de escolher se você quer ser de direita, se quer ser de esquerda, se quer ser centro, se não quer opinar. Não, você não tem essa escolha dentro dessa faculdade e dentro de nenhuma federal do país, estadual. Todas essas universidades estão contaminadas com pessoas que só querem ouvir o lado que concorda com elas. Então, a gente vê que esses que assinaram essa democracia, esse manifesto pela democracia, com a única coisa que estão preocupados é com a opinião deles. Se você não gosta da minha opinião, se você não concorda com a minha opinião, você é antidemocrático, você não pode opinar, você tem que ficar quieto porque você é fascista. Os mesmos que assinaram, os mesmos que defendem, ficam quietinhos quando Lula financia ditaduras, quando Lula comemora a eleição super democrática e com toda a transparência do mundo da Nicarágua, que o PT fez notinha comemorando aí. E agora, semana passada, o ditador da Nicarágua fechou rádios cristãs para você ver a democracia, a linda democracia que o PT, o governo do PT, Lula, Dilma, Gleisi Hoffmann e toda essa turma defendem. Eles se calam quando a ditadura cubana persegue opositores, não defendem os presos políticos. São a favor da Venezuela, do Maduro, do Hugo Chávez. São a favor do comunismo. Hoje, quem vota em Lula, hoje quem defende o Lula, é quem vai contra a democracia. Se você chega para mim e fala, meu candidato é o Lula, desculpa, mas você é tudo menos uma pessoa pró-democracia. Porque tudo que eles defendem é tudo que vai contra a democracia hoje no país. É militância. Essa carta não está nem aí para a democracia alguma, porque se tivesse aí, condenaria todas as ditaduras. Não passaria a cabeça em candidato que financia e é fã de ditaduras, que é velho aprendiz, que o Lula se inspira no Fidel Castro, se inspira no Hugo Chávez. Que é a favor da democracia vai condenar os atos antidemocráticos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles ficam quietos. Ontem mesmo a gente viu aí que querem aumentar o próprio salário deles e dos outros magistrados. Por isso que a grande parte dos magistrados hoje no país ficam quietinhos e não falam nada sobre as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, porque é conveniente para eles. Então, se você é a favor da democracia, você tem que ir contra as ditaduras de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, da Bolívia. Você tem que ir contra, repudiar as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, que hoje interfere em todos os poderes, no legislativo, no executivo, age como agente político e não mais técnico. Então, vamos parar de ser hipócritas e vamos defender a democracia de verdade. Defenda aí a transparência na urna. O Bolsonaro em nenhum momento atacou a urna. Agora, uma coisa é clara, ele quer o quê? Ele quer transparência. Nessa reunião com os embaixadores, ele não quis atacar o sistema eleitoral no Brasil. O que ele levou para esses embaixadores levarem para os seus países foi o inquérito da Polícia Federal, que é de conhecimento de todos os brasileiros, de todas as autoridades. Isso é atacar a democracia ou isso é trabalhar com fatos? Que de fato ocorreu essa invasão no sistema do TSE. É fatos. O Bolsonaro está trabalhando com fatos. E quem defende a democracia de verdade vai defender mais transparência. Agora lembrei que o Guga, que na hora que eu queria rebater não consegui, aconteceram umas coisas aqui, ele falou que de um lado tem os da direita, que defendem a AI-5, e do outro lado tem a esquerda com a cartinha da democracia. Ele generaliza. Você vê toda a direita defendendo a AI-5, ou volta dos militares, ou você vê uma minoria? Uma minoria que o Bolsonaro mesmo não apoia quando falam essas coisas, quando pedem fechamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, a esquerda, com essa cartinha da democracia, eles não provam nada. Eles vão provar, de fato, quando eles forem contra comunismo, contra socialismo, quando não usarem a foice do comunismo, a bandeirinha aí com a foice, quando deixarem o coleguinha dentro da USP opinar
sem ser censurado, sem ser perseguido. Aí, de fato, eu vou acreditar que a esquerda quer uma democracia de verdade. Só para explicar, eu não disse que a carta é da esquerda, eu disse que a carta é da esquerda, da direita, do centro. Inclusive, li o nome de candidatos a presidente. Candidatos a presidente que assinaram essa carta, que são contrários ao Lula, como o Felipe Dávila do Novo, ou como a Soraya Tronic do União Brasil. A Soraya Tronic é tudo menos uma pessoa de direita. A Soraya Tronic, ela foi eleita na esteira do bolsonarismo, ela era do PSL, ela foi eleita junto do Bolsonaro. Mas tudo bem, gente, a gente pode... O que eu acho que quem generaliza é quem quer criar essa noção de que é tudo uma conspiração da esquerda. Todo mundo é de esquerda e que essa carta é do PT. Para mim, fazer uma generalização grosseira é dizer que essa carta é do PT. Eu vou ter que fazer algo que eu quase não faço hoje, meu querido Ursão. Eu vou ter que discordar de você aqui no programa, porque você, sim, está fazendo uma generalização grosseira ao querer dizer que essa carta é uma carta feita para apoiar o Lula. Não, essa carta foi feita pela sociedade civil. Olha tem aí, militares, movimento negro, tem policiais, tem agora banqueiros. A gente acabou de ver aí também tem gente de esquerda, de direita. Aí você falou, não, o Ciro, até o Ciro, a Tebet. O Ciro foi ministro do Lula. Tem vários banqueiros, vários empresários. Tem o cara que era o presidente, eu não lembro o nome, o presidente de Santander assinou, o ex-presidente de Santander assinou. Tem gente que fez parte do impeachment. Alguém, de fato, alguém acredita que todos esses banqueiros, todos esses policiais, todos esses militares, 910 mil pessoas, estão a serviço da campanha do Lula. Mas você não acha que tem 900 mil pessoas de esquerda no Brasil? Desculpe, isso é uma simplificação. Você acha que não tem 900 mil pessoas no Brasil? Ursão, você sabe que você está simplificando de uma maneira rude. Óbvio que tem muita gente aí que é anti-PT, que é anti-Lula. Eles estão querendo fingir que essa carta é uma carta pró-Lula, é uma carta pró-democracia, uma reação ao Bolsonaro. Esse sim, uma pessoa que passou uma imagem de ser antidemocrático, porque sempre se comportou dessa maneira. Quem são os ídolos de Jair Bolsonaro? Quando ele foi no Paraguai, ele falou que o Alfredo Stroessner era o ídolo dele. Esse foi um dos maiores ditadores, um dos mais sanguinários aqui da América Latina, paraguaio. Quando ele foi para o Chile, ele falou que o Pinochet era o ídolo dele, outro ditador sanguinário. Ele tem como ídolo aqui no Brasil o brilhante Ustra, um único militar condenado por tortura. Esses são os ídolos dele. Ele fazia comentários, sempre fez, contra a democracia. Ele falou que o Brasil precisava de uma guerra civil, que matassem 30 mil. Ele falou que a ditadura não fez o trabalho que deveria ser feito. Portanto, ele construiu para si uma imagem de alguém que ameaça a democracia. E como presidente, ele passou a colocar em dúvida as urnas eletrônicas, as urnas que o elegeram. 6 vezes ele passou a botar em dúvida. Então é óbvio que está tendo uma reação contra o Bolsonaro e não a favor do Lula. Deixa eu só colocar ao vivo aqui o economista Horácio Laffer Piva, que acabou, inclusive, de fazer o seu discurso. A gente está acompanhando justamente o que acontece lá na USP, aqui em São Paulo. Ele acaba de ser aplaudido, termina o discurso dele e a gente vai verificando aí quem são os próximos oradores. Quem está na fila aí? Paulinho, por favor. Obrigado. Bom, eu acho assim que nós talvez devêssemos deixar as pessoas falarem mais ao vivo, porque estava maravilhoso aquela militante do DCE, não sei nem quem era, mas falando de, sei lá, injustiça negra, todos os chavões ridículos da esquerda, porque se deixar essas pessoas falarem, vai ser maravilhoso. Eu não vou precisar mais argumentar que isso é uma carta da esquerda, dos diversos espectros dentro da esquerda que estão unidos na candidatura do Lula e vão se unir de novo, vão continuar se unindo. As mesmas pessoas que achavam graça quando dizer que Alckmin era de esquerda, as mesmas pessoas que achavam muito curioso quando eu comecei a dizer que essa carta era de esquerda, e hoje ela simplesmente congrega todos os espectros da esquerda. Já tem Janone, já está de roxinho colado com Lula. Todo mundo. Olha só, a esquerda tem vários espectros, mas eu estava aqui fazendo um fact-checking em algumas coisas que o Guga tinha dito, que são importantes, porque são discursos muito conhecidos na imprensa. O primeiro, eu comecei a fazer sobre as manifestações
pedirem AI-5 e fechamento do STF, que é uma narrativa falsa, construída pela imprensa que filma um pedaço da manifestação e diz que aquilo representa os milhões de brasileiros na rua. A Zoe construiu bem em cima disso. Agora, tem mais algumas coisas que foram ditas. A primeira é que a Dilma aceitou, e aí eu entro na resposta da pergunta que a Paulinha fez. Primeiro é que a Dilma aceitou o impeachment, o Guga disse. Falso, absolutamente mentiroso. A Dilma nunca aceitou o impeachment, sempre disse que foi um golpe de Estado que ela sofreu, apesar de todas as instituições terem sido respeitadas exaustivamente. Ela diz até hoje que foi um golpe. Segunda coisa, o Lula aceitou ser preso. Aceitou ser preso uma pinóia. O Lula se encastelou num prédio e o Sérgio Moro, que tinha mandado prender todos os políticos preventivamente, só mandaram prender o Lula depois que ele havia sido condenado em segunda instância. Então ele já tinha ido preso com cumprimento da pena, depois de ter sido sentenciado nos dois, na primeira instância e depois no tribunal. E ainda assim ele recebeu a prerrogativa que ninguém recebeu e não foi acordado pelo japonês da Federal como todos os outros políticos, não. Ele teve um prazo para se entregar, fez um ato político, demorou para sair e aí quando ameaçaram que iam invadir o prédio para tirar ele de lá, aí ele foi e se entregou. Nunca aceitou a prisão. Depois, essa história de que quando o Bolsonaro ganhou, a esquerda aceitou, todo mundo aceitou. Aceitou uma pinóia. Ninguém nunca aceitou a vitória do Bolsonaro. A primeira coisa que fizeram quando ele foi eleito foi construir uma narrativa de que ele tinha ganhado por causa de impulsionamento na internet e robôs. A primeira coisa que fizeram foi criar uma CPI de fake news, sim, onde um bando de documentos Paulinho, lá, inclusive promovidos pelo Luciano Ayan, deixa eu só concluir isso, Paulo, um bando de documentos concluídos pelo Luciano Ayan, inventados pelo Luciano Ayan, que depois descambaram em inquéritos por atos antidemocráticos, onde todos os apoiadores do presidente Bolsonaro acabaram perseguidos. Nunca o establishment aceitou sim, a vitória do Bolsonaro e passaram o tempo inteiro prometendo que ele era um ditador, tudo isso que o Guga falou, que ele daria um golpe, e ele nunca deu, o golpe nunca veio. Pelo contrário, quem mais defendeu as instituições do Brasil foi justamente o presidente Bolsonaro, sempre debaixo, dentro das 4 linhas da Constituição.